E aí, pessoal que escuta meu solo número um, buenas, como é que vocês estão? Tranquilidade? Seguinte, mano, eu cheguei recentemente, tipo, tô gravando agora na quinta-feira, eu cheguei na segunda-feira à noite de um festival em Buenos Aires, lá na Argentina, um festival de teatro. Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre algumas paradas que eu fui pensando e entendendo com o decorrer da viagem. Então, por favor, faz aquela moralzinha, pega o fonezinho, põe no ouvido, ou aumenta o som da caixinha, da TV, do computador e vem comigo nessa pira aí que vai ser interessante. Meu solo número um. Vamos lá. Não é a minha primeira viagem internacional que eu faço, né? Que eu saio do Brasil. Eu já fui para outros lugares, né? A última viagem que eu fiz foi pro Peru, que foi daqueles tipo de viagem que você faz que te expande a mente, te arrepia por inteiro, sabe? Sobre relação de energia, de ambiente, de pessoas, de memórias. Foi uma viagem, tipo, espetacular, surreal do que eu fiz, do que eu vivi no Peru. Né? A gente foi pro Peru na intenção de conhecer Machu Picchu, eu fui com o pessoal daqui de casa, né, minha família. E, cara, foi surreal a viagem, surreal, surreal, surreal. Não é uma viagem barata, tá ligado? Já deixando de pronto, assim, pra quem se interessar, mas se um dia você tiver a oportunidade de conhecer Machu Picchu, irmão, vai. Vai, 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 mas vai sem medo. Tá, se você tem medo de altura, vai com um pouco de medo, porque, tipo, Machu Picchu é no alto de uma montanha, tá ligado? Peru já fica, né, aquela região ali de Cusco já fica no alto de uma montanha. Então você vai lidar com mudança de altura, tu vai ficar enjoado, vai sentir dor de cabeça. Não vai ser uma viagem fácil, mas vai ser uma viagem que vai valer muito, muito, muito a pena, muito a pena a experiência por si só. Mas não é sobre Peru que eu queria trocar com vocês nesse momento. Porque no caso do Peru, foi uma viagem em família, sabe? Sem compromisso. Nosso único compromisso de fato era turistar. Era conhecer os lugares, conhecer as pessoas, comer em alguns restaurantes, comer em algumas lanchonetes, pegar o ônibus, trocar de cidade, ir conhecendo e visitando e visitando e visitando. Até que chega um momento que a viagem acaba e você regressa com a mala cheia de histórias, cheia de viagens, né? Não só de viagens no sentido de você ir pro local e voltar, mas a forma que você vai explorando, né? Esses lugares novos. Você volta com tudo isso. Mas nesse caso, para Buenos Aires, foi muito diferente, porque a proposta era outra. Eu tava indo para participar de um festival de teatro chamado VQV, ou como eles falam em espanhol, né? Em castelhano, VQV. Um festival chamado Vamos Que Venimos, mundial, né? Que ia receber o pessoal que faz o VQV pela América Latina por um todo, em Buenos Aires. E eu fui com o pessoal da quadrilha teatral. Pra quem estiver ouvindo da quadrilha, um beijão, rapaziada. Eu gosto muito de vocês. E a quadrilha me convidou pra poder fazer parte da equipe técnica deles, né? E como iluminador pra esse festival e fazer o trabalho que a gente já fez aqui no Brasil em outra temporada. Só que pra essa galera do estrangeiro, né? Da América Latina por um todo que tinha lá. Tinha gente de vários cantos, de vários cantos. Tinha gente
obviamente da própria Argentina. Tinha outros grupos brasileiros, né? Tinha mais 3 além do nosso. Tinha gente de Bogotá, né? Tinha gente do Equador, se não me engano. Tinha gente do Chile, tinha gente do México. Tinha uma galera, uma diversidade de pessoas muito incrível, muito incrível. E todos jovens, né? Porque essa é a proposta do festival, que é um festival adolescente, um festival para jovens artistas, né? Mas de teatro em especial. E a ideia é que role esse intercâmbio cultural, onde a gente leva nossos espetáculos e apresenta para essa galera e para quem mais aparecer para poder entender como a gente está fazendo arte nos nossos respectivos países. Só que tem uma brisa muito importante que é a seguinte: na América Latina inteira, o Brasil é o único país que fala português. Os outros países falam espanhol e o Brasil é o único país que fala português. E o fato de falar português, inicialmente para mim pareceu que ia ser um empecilho nesse ambiente por conta do nosso espetáculo, porque ele é em português e a galera fala espanhol. Nós somos brasileiros que falam português e a galera é de outros cantos da América Latina que fala espanhol. O rolê da barreira linguística foi um empecilho até o meio da viagem, mas não referente a mim, referente a boa parte do grupo que não fala espanhol, não entende espanhol e que teria essa dificuldade de poder trocar, de fato derrubar essa barreira linguística. Uma grande preocupação que a gente teve até o momento da apresentação era como o espetáculo ia chegar, como o espetáculo ia atingir essas pessoas, como eles iam ser tocados por isso, como os espetáculos deles iriam tocar a gente, né? Principalmente as pessoas que não tinham a facilidade com o espanhol. Foi uma grande questão que a gente teve no decorrer da viagem. E a parada que agora de fato eu queria entrar com vocês na discussão, que é o lance da barreira linguística. Cara, eu sempre acreditei de que se tem duas pessoas dispostas, acontece uma conversa. O meu solo número 1, a proposta também é essa. Se eu tô aqui falando com vocês e vocês estão me escutando, de alguma forma está acontecendo uma conversa. De alguma forma estamos dialogando, eu aqui falando na frente do microfone, vocês estão me ouvindo. E quando vocês sentem à vontade, vocês comentam, né? Deixam os comentários no Spotify, no YouTube, ou até mandam direto pra mim, pra quem tem meu WhatsApp, ou no Instagram, enfim. De alguma forma, esse diálogo acontece. Mas ele acontece não de uma forma obrigatória. E no festival, a gente, de certa forma, tinha essa obrigação de realizar esse diálogo. E como que acontece esse diálogo? Como a gente ultrapassa essa barreira, sabe? E durante o festival inteiro, a gente passou uma imagem e que não é uma mentira, não é uma completa mentira, porque o Brasil é um país diverso, né? Temos diversos tipos de pessoas em vários cantos. Só que a imagem que a gente passava era do tipo de brasileiro que canta, que ri, que dança, que tá sempre se divertindo, sempre emanando uma energia totalmente pra cima, muita luz, sabe? E isso, de certa forma, pode trazer um estranhamento para as pessoas que estão ao nosso redor, né? De ficar, meu Deus, por que esse pessoal é tão feliz? Por que eles são tão pra cima?
Claro, eles estão em outro país, estão vivendo uma nova experiência. Mas ainda assim, como eles conseguem ser tão pra cima e querer fazer que os outros sintam isso também? Eu acho que é o mesmo intuito de você querer iniciar uma conversa com qualquer pessoa. É você dar caminhos, você dar meios, você abrir esse leque, abrir essa porta e assim se permitir e permitir que as pessoas entrem, que elas façam parte. E isso que foi muito legal de reparar nesses dias que a gente teve de convivência com as pessoas de fora, né? Com as pessoas que não falam português. O esforço que eles tinham de muitas vezes entender o que estamos falando e o nosso esforço de tentar aprender a língua que eles falam. Durante esse festival eu fiz alguns amigos, né? Que hoje a gente ainda conversa, né? É recente, então a gente ainda tem muita coisa para conversar e continuamos conversando, como o Christian, como a Silvana. E é muito legal ver o quão dispostos eles estão para querer conversar com a gente, interagir, querer conhecer mais sobre a nossa cultura. E a minha curiosidade de conhecer a cultura deles também, em muitos casos. E isso foi se reverberando não só em mim, mas com a galera também que foi comigo pra viagem. Eles trocavam com outras pessoas, essas outras pessoas traziam coisas pra eles, e a coisa fluía. E a coisa acontecia. A barreira linguística, de fato, já não era mais uma barreira. É claro que, por falarmos idiomas diferentes, algumas coisas se perdem. Mas se há vontade, se há um querer de fazer isso acontecer, tudo vira mero detalhe. Não vira? E a maior prova que a gente teve que vira um mero detalhe foi quando a gente realizou a nossa apresentação. Porque, como eu falei pra vocês no começo do episódio, o espetáculo era em português e a gente decidiu não fazer uma tradução do espetáculo pra espanhol. Pode parecer maluco, né? Que tipo, a gente tá indo pra um outro país e levando o espetáculo pra eles assistirem e a gente não traduz? Por que não traduz? Porque eu, particularmente falando, eu acho que talvez, se não houver um preparo adequado, muita coisa se perde, sabe? E como é que traduz o que você tá vivendo? Você consegue traduzir o que você viveu do momento que você nasceu até agora? Você consegue simplesmente falar tudo que você viveu numa língua que não é sua para outra pessoa? Eu falo espanhol, mas eu acho que eu não consigo traduzir o que eu vivi para uma outra língua se eu não falar a minha. Porque o fato de eu falar a minha língua, o fato de eu me expressar com a minha língua, que é a língua portuguesa, faz eu sentir tudo, a memória, os músculos, o sangue correndo e tudo reverberar como um sentimento para quem tá me ouvindo. E essa foi uma parada que aconteceu que tornou o espetáculo tão gigante que a gente fez, né? Que é o Assalto à Cena. Porque a preocupação maior não era eles entenderem palavra por palavra, mas era entender o sentimento que estava sendo passado ali. Era entender, mesmo que sem palavra alguma, mas entender o que a dança se referia naquele momento. O que o olhar se referia naquele momento. De encerrar o espetáculo, a galera invadir o palco porque eles entenderam o que estava sendo passado. Eles sentiram o que estava sendo passado. Como eu falei, talvez não entenderam palavra por palavra, mas entenderam o sentimento, entenderam a energia, entendeu o porquê a gente sempre tava dançando, porque a gente sempre tava cantando, porque a gente sempre tava rindo. Eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, pra gente quando vamos fazer esse intercâmbio cultural.
com outras pessoas, com outras culturas, é muito importante a gente aprender a língua dos outros, sem dúvida nenhuma, e deles aprenderem a nossa. Mas tem que ter a troca de energia, tem que ter a troca de sentimento, tem que ter a troca de emoção, porque só o que é extremamente verdadeiro vai abrir essas portas para você se permitir ser. Vocês se permitirem ser. E vocês se permitirem trocar esses seres. E nessa troca, de fato, ter amor. Tá ligado? Ter um amor genuíno. Não de amor entre pai e filho, amor entre namorados, não. Mas o amor entre pessoas. E essa troca genuína de amor é o que faz eu ir pra essa viagem e voltar com tanta coisa pra falar, mas querer em específico falar sobre essa barreira linguística. Que ela, sem dúvida nenhuma, no final foi derrubada e permitiu que a galera voltasse pra casa com o sentimento de fizemos história. Fizemos história porque derrubamos uma barreira que veio com a gente e voltou sem ela, sabe? Doideira, gente. Eu ainda tô refletindo sobre tudo isso, mas eu precisava expressar esse calor, esse quentinho que eu tenho aqui com vocês. Graças, amigos, por me ouvir, por estarem aqui comigo, por trocar essa energia, esse sentimento comigo nesse momento. Eu tô muito eufórico ainda com essa viagem, tô processando tudo, tô desapegando de algumas ideias, de alguns conceitos, entendendo o que tive de incrível, o que teve de ruim. Eu tô vivendo um momento pra depois, sabe, a poeira baixar, tudo assentar e de fato absorver melhor essa memória. E pra quem por um acaso tiver alguma história parecida e queira contar como é que foi, pode mandar pra mim nas nossas redes sociais, que é meu solo N1, tudo juntinho, em qualquer rede social, como o Instagram, o Threads, o Threads, e só, né? Todas as redes sociais, vulgo essa só, porque Twitter eu não mexo mais, Facebook também não, mas nos nossos agregadores de áudio, nos que couberem comentários, pode mandar lá também que eu vou estar lendo tudinho e, se possível, respondendo também. Mas se por um acaso quiser mandar e-mail, nosso e-mail tá aí aberto também, que é msn1.podcast@gmail.com. Todas as informações vão estar aí embaixo na descrição. Tudo que vocês precisarem, quiserem, vai estar aí à disposição de vocês, beleza? No mais, pessoal, é isso. Um beijão no coração de vocês e até mais.